Fala pessoal, esse é um vídeo completo sobre afiação de facas, então se você quiser rever alguma parte ou passar direto para ela, é só ir na minutagem desse menu ou clicar nos links na descrição do vídeo que cai direto lá. Mas eu sugiro veementemente que você assista tudo, pois é um conhecimento muito importante passado pelo renomado cuteleiro Ricardo Villar, um dos 3 únicos sul-americanos a ter o título Journeyman Smith pela American Bladesmith Society, também detentor de diversas condecorações nacionais e internacionais, fabricante de facas táticas para várias facções do exército, polícia e bombeiros, além de ser um dos caras mais bacanas e acessíveis que eu tenho como amigo. Então, boa diversão e aprendizado. Bom pessoal, atendendo a 1 zilhão de pedidos mais ou menos, hoje eu vou mostrar como se afia uma faca. Mentira, eu não vou mostrar nada, quem vai mostrar é o meu amigo Ricardo Villar. Ele sim é um cuteleiro profissional. Eu nem vou atrapalhar muito, eu vou deixar você explicar para o pessoal como se faz para afiar uma faca em casa e também no campo, porque muitas vezes o cara tá ali no mato e precisa afiar a faca. Eu acho que o campo é até mais importante, claro, né? Claro. Mas vamos falar um pouquinho. Se eu olhar, pegar a faca e colocar o fio diretamente, olhando para o fio, eu vou seguir, fazer esse movimento aqui, ó, para que a luz corra no fio. Aonde estiver brilhando, significa que ali está redondo, a luz está refletindo. O que é o fio? É a menor espessura do aço. Então essa menor espessura não dá espaço para que a luz reflita, porque ele é muito fino. Se ele estiver meio arredondado e estiver brilhando, ali ela está cega. A segunda é um teste muito simples, vários ferramenteiros usam isso no cotidiano, isso já é um teste bastante antigo, que é o seguinte: uma faca ou uma ferramenta cortante, ela não deve escorregar na unha. Então, se eu coloquei aqui, ó, tá escorregando, ó, na minha unha, tá até raspando um pouquinho, mas tá escorregando. Então significa que ela não está agarrando, significa que ela está, não está cortando, ou seja, não está com aquela espessura totalmente centralizada, aquela menor espessura que é o fio. E obviamente quando você for cortar alguma coisa, ela não tá tendo a performance que você gostaria, aí é necessário reafiá-la. Também é interessante saber o que cega uma faca com muita facilidade. Então é muito comum a gente ver em filme, a gente vê em situações onde a pessoa pega a faca. Essa aqui é uma Brave que o Celso usou até a exaustão aqui, trouxe pra gente. Essa foi testada no limite aí. E aí então a pessoa pega e faz o quê? Vou cavar um buraco na terra ou na areia, o que tiver. No solo. Esses materiais que estão no solo, esses cristais que estão no solo, eles são realmente mais duros do que o aço. Por quê? Porque eles são abrasivos, ou seja, eles seriam quase que pequenas lixas, né, que é o material que lixa a faca, que faz a faca, eles estão lixando o fio da minha faca. Então qualquer faca do mundo, não é a minha, não é de outro fabricante ou quem quer que seja, ele vai cavar um buraco, ele vai cegar. Eu vou cortar um material e eu tenho um prato de cerâmica, um prato embaixo, vou cortar uma carne, alguma coisa assim, mas ela ficou raspando na cerâmica. Ô Celso, quem que é mais duro, a cerâmica ou o aço? Cerâmica. A cerâmica é mais dura, então ela vai cegar o aço. Por isso que sempre que eu puder, eu vou usar um anteparo, uma tábua de madeira ou alguma coisa de madeira, porque a madeira vai sustentar mais a questão do corte do que um prato de vidro, uma cerâmica, mármore e assim por diante, né? Vai de uso para uso, dependendo do material que a pessoa cortou. Então, materiais fibrosos, normalmente eles cegam as facas mais rápido do que materiais não fibrosos. Se eu cortar, então mas eu cortei só um pedacinho de madeira. Só que você cortou um pedacinho de madeira apoiado no chão e quando você deu o golpe, ela acertou o solo, acertou a terra. Então, com certeza, está cegando, aquele material abrasivo está cegando a sua faca. Então, não dá para dizer a frequência de reafiação da faca. A ideia de você ter uma faca que seja extremamente dura, as pessoas perguntam muito sobre a dureza da faca. Quanto maior aquele número, né, melhor é a faca. Nem sempre. Isso é um erro de conceito, né? As pessoas acham que quanto mais dura a faca, melhor. Não, quanto mais dura ela vai ficar mais quebradiça e mais difícil de afiar. Mais difícil de afiar, pode ser até que ela não seja quebradiça, só que o que é? A dureza ela é muito resistente à abrasão. E a afiação é uma abrasão. Então se você tem uma dureza muito grande, consequentemente você tem uma dificuldade muito grande de reafiá-la. Então isso é uma questão de conceito. Como é que a gente pode fazer faca para militares ou para pessoas que estão em situações ermas, em lugares ermos, lugares extremos, e imaginar que ele vai ter ali um material super tecnológico para afiar sua faca? Então
tente usar os materiais mais simples possíveis. Então qualquer abrasivo vai afiar uma faca. Qualquer material que você tenha que seja abrasivo vai afiar uma faca. Se você numa situação emergencial tiver um tijolo, se você tiver uma pedra de rio, se você tiver qualquer situação dessas, você vai conseguir afiar uma faca. E para isso nós temos uma infinidade aqui de situações. Nós podemos usar, por exemplo, isso aqui é uma coisa bastante tecnológica, bem bacana, né? Já você tem aqui um bastão diamantado, né? Você tem esse bastão diamantado. Então, é um material diamantado, ele vai afiar praticamente tudo que eu tiver. Mas nem sempre eu tenho acesso a esse material. Em casa também a gente pode usar o quê? Pedras de afiar já diamantadas. Isso aqui está até bem suja tudo, mas vamos usá-las diamantadas também. Então, consigo afiar quase que qualquer coisa. Essa daqui é uma pedra industrial, só que ela é uma pedra importada, ela tem um tamanho maior e uma abrasividade muito boa. Essa pedrinha azul eu comprei por R$4. Olha, essa pedrinha por R$4, essa outra aqui nacional também. Que marca é essa? Essa aqui é Carburundo. Essa é muito boa, né? Muito boa. Sempre escolher, a minha sugestão, essas pedras aqui, normalmente elas têm metade grossa e metade fina. Se você conseguir comprar uma que seja inteira fina, melhor. Porque quando ela tem metade grossa e metade fina, a parte grossa é grossa demais. A faca precisaria estar totalmente redonda ou quase sem fio nenhum ali numa situação caótica para reafiar. Uma outra dúvida que as pessoas têm, perguntam bastante, se dá para fazer com lixa. A primeira opção é pedra. Vá para pedra se você puder. Se não puder, pode usar a lixa sim, só que a lixa precisa estar colada sobre uma superfície plana, pode ser uma madeira, não tem problema. Coloca uma madeira, um pedaço de vidro ou na pia da cozinha, você vai colocar ali e vai usar a lixa. E que número é uma lixa boa para se afiar? Eu acredito que eu só poderia usar uns 150, 180, até 200. Usou essa lixa, eu acho que está bacana, mas eu ainda digo, a pedra é sempre a melhor opção. E até mais barato, né? Muito mais barato, vai durar muito mais tempo, né? Essa aqui você disse que pagou quanto, Celso? R$4. R$4, então você encontra em qualquer lugar aí. Nesse caso aqui, a pedra começa a soltar um pozinho. E o que está acontecendo com esse pó? O que está acontecendo com essa pedra? Esse pó e o material que está saindo da faca, tanto quanto da pedra, estão entupindo a porosidade da pedra. Correto, Celso, seria fazer a têmpera da pedra. O que é temperar a pedra? Vai pegar vaselina em pasta, colocar em banho-maria e quando você aquecer, a vaselina vai derreter. Você mergulha a sua pedra lá nessa vaselina, que vai estar líquida, neste caso, já vai estar quente, né? Já pode deixar ela lá embebida. E quando ela derreter, a vaselina vai penetrar e preencher todos os poros da pedra. Você vai ver que ela vai começar a borbulhar porque ela é porosa e vai absorver a porosidade, vai absorver o líquido. Você retira, deixa esfriar, cuidado para não se queimar, né? Afinal de contas vai ser um óleo quente. Quando ela secar, ela vai tampar essa porosidade aqui. Aí limpou, a pedra está temperada. Isso é uma técnica que você pode fazer, pode comprar a pedra e pode fazer em todas elas? Pode comprar a pedra e fazer uma vez só. E aí você vai usar a pedra aí por um bom período, vai usar pro resto da vida aí que ela vai estar pronta para você usar, porque essa porosidade está tampada pela vaselina. O pessoal fala muito de ângulo, né? Então existem N teorias aí sobre ângulo de afiação de faca e tudo mais. No campo, em casa, no churrasco, onde quer que você esteja, eu nunca vi ninguém levar um transferidor para afiar a faca, gente. Nunca vi. É verdade. Né? Então o que você faz? Vamos pelo bom senso. Existe esse fio aqui prateado, que é propriamente o fio da faca, que só ele precisa ser afiado. Se você vê que está riscando para fora dele, está errado. Para que está errado. Então, esse ângulo, ele é aproximadamente... Pessoal, não vou falar em números não, todo mundo está esperando aí números e Todo mundo quer ouvir o 30 graus. Mas eu não vou falar isso não. Eu vou falar o seguinte. Aqui atrás, ó, no dorso da faca, a distância do dorso da faca até a pedra, coloca o dedo indicador aqui, ó, já vai dar a questão de graduação que você precisa. Não precisa mais do que isso, tá? Que vai dar aproximadamente o que todo mundo pensa em 30 graus. Mas coloque seu dedo aqui, já é suficiente. O que a gente precisa, se for 30,
32,5, 30 e alguma coisa, 29 sei lá o que, não vai fazer a menor diferença. O que precisa é que seja sempre igual. Isso aqui é uma afiação em casa. Em casa nós vamos ter o conforto de ter uma mesa, uma pedra plana. Eu uso essa borracha onde eu vou afiar, é um jogo, esses jogos americanos que você compra baratinho também, e ela é uma borracha. Então o que acontece? A pedra não escorrega, né? Eu posso trabalhar, normalmente eu já deixo a pedra enrolada nisso aqui e já levo assim, a própria borrachinha já, essa borracha de jogo americano já protege a pedra e ela chega também a não escorregar, ficar mais fácil, né? Propriamente dito, então, falando, o que eu vou fazer aqui? Vamos cegar um pouco mais aqui a Brave do Celso. Nossa, tô cegando sua faca aqui, ó, passando a... Será que recupera isso aqui? Dor no coração. O que eu vou fazer aqui? Coloco o dedo aqui atrás e como se estivesse cortando a pedra, tirando uma fatia da pedra. Tá? Mantendo aquele ângulo. Tome cuidado para não ficar variando a cada passada. Então, mantendo aquele ângulo. Isso serve para qualquer faca, tá, gente? Então, olha, eu estou tirando. Aqui como se eu estivesse tirando uma fatia da pedra. Fiz um tanto de um lado. Sempre na direção da lâmina. Então eu prefiro, mas poderia ser ao contrário. Na realidade, não importa se eu fizer neste mesmo ângulo, se eu fizer esse movimento aqui, ó, por exemplo, tem muita gente que gosta de fazer, ó. Tá? Não tem problema nenhum. Se for feito esse movimento aqui, ó, também não tem problema. Desde que o ângulo seja mantido. Esse ângulo também, ele varia conforme vai chegando perto da ponta, ó, como a gente levanta, para poder pegar a ponta, ó. Aqui levanta, como se fosse dar um cavalo de pau aqui com a ponta, ó. E aí levanta. A mesma coisa vai acontecer do outro lado, ou seja, coloquei aqui, tem um dedo de altura aqui atrás e vou começar a puxar a faca para minha posição aqui. Usando a pedra que o Celso trouxe, tá, gente? Não tô nem usando as minhas aqui. Ela tá um pouco seca. Ó, tá saindo essa poeirinha. A gente vai limpando e continua. Ó, eu passei demais aqui. O que acontece aqui, pessoal? Nessa situação da pedra estar seca, a gente pode ir usando água também. Só pense numa coisa, se for usar água, sempre água. Se for usar óleo, sempre óleo. Então eu estou passando a peça para lá e para cá. Estou gerando a menor espessura que eu puder. Depois que eu fiz isso, essa rebarba que formou, ela é propriamente o fio. Se essa rebarba estiver fora de alinhamento, fora de centro, nós chamamos isso de fio virado. Então, às vezes a faca está afiada, a gente passa o dedo, sente que a faca está afiada, mas ela não está cortando. Por quê? Porque ele não está centralizado, ele está torto assim, ó. Então nós precisamos centralizar. De que maneira eu vou fazer isso? Eu posso, se eu estiver em casa, eu vou arrumar uma tira de couro, um cinto, e vou fazer, aí sim eu posso fazer como se eu estivesse cortando, passando manteiga, ó. Mas, obviamente, que eu não estou fazendo agora contra o fio. Perceba que eu estou fazendo a favor do fio. Se eu fizer contra o fio, com certeza eu vou gerar um corte aqui e que não é isso que eu desejo. Então eu estou fazendo isso daqui para quê? Para eu assentar o fio, eu alinhar essa rebarba. Você não está afiando, você está alinhando o fio. Estou alinhando o fio. O pessoal chama de assentamento, assentando o fio. É como se eu estivesse polindo o fio. Ó, só fazendo essa brincadeirinha aqui, Celso, já agarrou. Já não está escorregando mais, né? Pegar um pedaço de couro aqui, ó, o mesmo couro que a gente usou ali para... Né? Então, ó, um pedaço de couro, tem aqui uns 4 milímetros de espessura, o couro, é um couro bem resistente aí, Celso, e uma faca que estava cega. Aí, ó, tá cortando. Isso aqui, para um acampamento, para uma situação de sobrevivência, para uma situação, já é... mais suficiente. Bastante suficiente, né? Ó. Eu consigo cozinhar, eu consigo... Se estiver comendo alguma coisa que seja mais dura do que isso aqui, vocês estão com problema de comida, né? Mas e se eu estiver no campo? A pedrinha é desse tamanho, olha, gente. Esse tamanho de pedra aqui. Você trouxe esse material aqui, ó, também, ó, diamantado. Olha aqui o tamanho do diamantado que tem. Aí o pessoal fala, puxa, mas como que eu vou afiar usando uma coisa desse tamanho, tão pequena?
Aí muda um pouco o conceito da afiação, pessoal. O que nós vamos fazer? Em vez de eu passar a faca no abrasivo, eu vou passar o abrasivo na faca. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, apoiar vamos imaginar que eu tenho tô aqui em campo, tem um pedaço de madeira aqui. O que eu faço? Eu apoio a faca um pouquinho inclinada, né? Também aqui, ó. Se eu tenho uma área paralela aqui, ó, eu vou colocar o dedo aqui e tenho mais ou menos a mesma inclinação do inverso, concorda? Né? Nessa situação. E eu vou pegar a pedrinha aqui, posso até colocar um pouco de água, só vou molhar um pouco a pedra. Molhei aqui a pedrinha, exatamente para poder fazer aquela função de lubrificação. Ó, ou então aqui, ó, um dedo de altura aqui atrás, ó, pessoal. Tá? Um dedo de altura aqui. E aí eu vou passar a pedra na faca. Ó, tô usando só o primeiro terço aqui, ó. Só o primeiro terço aqui da pedra. Vou passar a pedra na faca. E vou fazendo esse movimento de vai e vem. Ó. Não preciso forçar, não preciso usar força aqui em cima, porque quanto mais força eu usar, eu estou mudando a abrasividade da pedra. Então eu não preciso usar força, deixa que a pedra trabalha. Também não pode ser, tá, gente, de ficar alisando ali, ó, tão leve a ponto que não vai. Precisa ter uma certa pressão, ó, precisa ouvir o som. Sentir a pedra fazendo o trabalho de abrasão. Fiz desse lado, o outro lado é um pouquinho mais perigoso, que se eu bobear eu vou colocar o dedo no fio, tá? Mas dá para fazer tranquilamente, com um pouco mais de cuidado, olha lá. De um lado e do outro. Puxa, mas uma pedrinha tão pequenininha assim funciona? Funciona muito bem. E cabe, o mais legal é que cabe em qualquer coisa, né? Cabe no kit, né? No kit de sobrevivência, uma latinha, alguma coisa assim, coloca lá, não vai pesar nada, né? Num bolso qualquer que vai levar, funciona perfeitamente. Terminado, eu não tenho couro, ou não tô com um cinto de couro, ou não tô nada. Pessoal, um pedaço de madeira, o cabo da enxada, ou de alguma coisa que esteja trabalhando, um pedaço de madeira lisa que achou no campo, olha lá, ó, vou usar para assentar. Fiz de um lado, vou fazer do outro. Ó, tá agarrando, Celso. Cortou. Aí você, mas se eu fizer com um pouco de prática, vai cortar o pelo do braço também. Aí, ó, também vai tirar o pelo do braço. Ó. Vamos testar um pouco no papel também, então. Já cortei o pelo do braço, cortei o couro. Vamos ver o papel. Se passar vergonha aqui, hein, Celso, como é que faz? A gente corta e faz de novo. Não o papel, a gente corta a filmagem. Aí, ó. E isso nós gastamos pouco tempo. Não precisa ficar horas e horas afiando. Não tem essa necessidade, nem horas e horas, nem com um monte de equipamentos caros e que fique ali em situações que vai demorar muito e gastar muito dinheiro. Não tem essa necessidade. É muito comum que as pessoas comecem a afiar a faca e muitas vezes a faca termina mais cega do que quando começou. Por que isso? Vamos usar essa caixinha aqui, ó, a caixinha da pedra aqui, como se fosse uma pedra de afiar. Vamos imaginar que ela seja uma pedra de afiar. Então a pessoa vai afiar e começa a fazer aquele movimento de passar manteiga assim, ó. Né? Quando termina, tá mais cega do que quando começou. Por quê? Se nós fizermos em câmera lenta aqui, ó, passei, na hora de fazer a volta, ela passa o fio da faca e fica reto. Então ela cega. Afiou, cegou, afiou, cegou, afiou, cegou, afiou, cegou. Quando termina, tá cega. Então essa é uma das questões. A outra questão é, todo mundo tem aquela buchinha verde e amarela em casa. Pega aquela parte verde, que é exatamente o mesmo abrasivo que a gente usa aqui na oficina, e aí esfrega
a faca ali. O que eu fiz? Eu acabei de cegar a minha faca. Isso em churrasco é muito comum, na questão do cotidiano da casa é muito comum. Use a parte amarela, não tem problema nenhum lavar, mas use a parte amarela que não é abrasiva. O problema é passar o abrasivo arredondando o fio. Outra coisa que eu não costumo usar, Celso, e é outra questão de conceito, são pedras extremamente finas. As pessoas começam a falar sobre pedra 1000, 2000, 5000, 8000. Excelente, mas para que isso? Eu não vou me barbear com a faca no campo. Não é necessariamente isso que eu preciso. O que eu preciso é que eu tenha como se fosse um micro serrilhado no dorso. É imperceptível olho nu. Então, essa abrasividade que eu tenho aqui da pedra, se vocês passarem aqui, vocês vão sentir que ela é uma lixa, tá? As pedras, elas são uma lixa. Então, essa porosidade, essa abrasividade, ela está criando nessa menor espessura do aço que eu falei, que é o fio, ela está criando ranhuras. Essas ranhuras é que fazem o fio da faca, como se fosse um micro serrilhado. Se ela estiver extremamente polida, ela muitas vezes vai deslizar sobre o material que eu quero. Por exemplo, se o fio estiver muito fino, se eu estou cortando um material fibroso, um sisal molhado, por exemplo, se o fio estiver muito fino, ele vai escorregar sobre esse material e não vai cortar. Então é interessante que você tenha o fio um pouco mais grosso, principalmente para esse tipo de trabalho que nós fazemos. Então isso daí não me importa se o fio, ela saiu porque ela não está depilando o pelo do braço como eu gostaria. Gente, não faz tanta necessidade. É bonito para mostrar para os amigos, olha o que minha faca faz, tá? Mas no campo, no mato, na necessidade, isso não é isso que realmente importa. Às vezes um fio mais grosso, ele é mais interessante para você fazer, principalmente se você tiver com materiais molhados, tá? Então, e o que vai acontecer? Esse microserrilhado vai perfurar o material e aí vai começar a rasgar. Então, eu não estou falando para ficar rebarba, não é isso. Então, meu conceito é: tenha um fio mais grosso, na minha opinião, é melhor do que um fio extremamente fino e polido. Ele vai penetrar melhor e cortar. Desmistificou um monte de coisa que as pessoas acham. As pessoas acham que a faca ela tem que ser um sabre de luz, né? Você vai ligar um on e ela vai cortar, tipo, o tronco no meio. Não é assim, né? Você puxa a faca e a sombra da faca cortou a perna da mesa. Né? Exatamente. Não é bem assim, tá, gente? Gostaria que fosse, mas não é bem assim. Se você tem dúvida, deixa aí a sua pergunta. A gente vai responder na medida do possível, mas vai tentar responder todas. Não se esqueça, inscreva-se no canal, dê um joinha e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Abraço. Show de bola.